cai lá no direito civil, acaba caindo alguma coisa também de imóveis. Gente, então, com vocês, no período da tarde, me ajude a receber com uma salva de palmas, Dr. Renato Benucci. Obrigado. Obrigado, pessoal. Bom, esse material é composto, então, por 25 questões que eu elaborei de concursos anteriores, tá? Em princípio, eu pensei em trazer apenas questões da própria IESES, mas vejam, qual o dilema que nós nos encontramos, né? Os últimos concursos têm demonstrado que o nível de dificuldade tem aumentado, tá? Por exemplo, a CETRO, no Rio de Janeiro, ela tinha um histórico de questões de baixa complexidade. Aí chegou no Rio de Janeiro, na primeira fase, foi aquela prova que todos vocês devem saber, né? Uma prova de alto grau de dificuldade. A VUNESP é a mesma coisa, né? Caracteriza-se por questões letra fria da lei, sem muita complexidade, tá? E vejam, lá no Rio Grande do Sul, a VUNESP fez uma prova também com um grau de dificuldade maior. Não chegou a ser como no Rio de Janeiro, da CETRO, mas foi um grau de dificuldade maior do que tradicionalmente a VUNESP vinha mantendo, principalmente no estado de São Paulo, né? Então vejam, então ao invés de trazer apenas questões da IESES, eu trouxe metade do material da IESES, tá? E metade material de outros concursos, tá? Porque afinal, ao fim e ao cabo, temos que estar preparados aí para o que der e vier, para tudo que vier, tá bem? Então vamos começar. Essa questão foi do último concurso do Paraná, tá? Do TJ do Paraná. E a tônica dela, não é, foi utilizar súmulas do STJ, tá? Tinha que saber as súmulas do STJ. É claro que muitas dessas questões a gente conhece, né? A gente não sabe às vezes o número exato da súmula, mas conhece. Então diz a questão: com relação ao entendimento simulado dos tribunais superiores em matérias de direito registral e notarial, identifique como verdadeiras ou falsas as seguintes afirmativas. A primeira é: os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha são oponíveis da União, tá? Nessa primeira assertiva, a gente nos deparamos então com a questão relacionada aos direitos de marinha e temos que nos lembrar que terrenos de marinha são propriedade da União, tá? São propriedade da União. Embora o direito de utilizar esse terreno de marinha, ele pode ser concedido pela União por meio de um contrato de aforamento, ou enfiteuse, não é? A enfiteuse que lá no Código Civil ela foi extinta, não é? Apenas as que já estavam constituídas continuaram a existir até serem resgatadas. No âmbito dos terrenos de marinha, nós temos esse instituto de enfiteuse perdurando, não é? Perdurando. Tanto é que ainda é possível hoje se constituir novas enfiteuses em terreno de marinha, tá? E o que diz... Aí, uma questão importante, hein, pessoal? Uma questão importante. Se por acaso caiu uma pergunta sobre uso capião sobre o terreno de marinha. Vejam bem, o domínio direto é da União, tá? Mas é possível usucapir o quê? O direito de uso, tá? O direito de uso é possível de ser usucapido no terreno de marinha, tá? Então, cuidado com relação a isso. Com relação, então, à primeira assertiva, os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha são oponíveis à União, tá? Então, vejam, se a gente partir da premissa, tá, que o domínio direto ele não é passível de ser usucapido, nós temos como obrigatoriamente essa assertiva como falsa, tá? É uma assertiva falsa. Você não pode opor, né, em face da União um registro de propriedade particular. Em absoluto, tá? Em absoluto. Tudo bem? Isso é uma súmula, na verdade, né? Se os senhores forem procurar, é a súmula número 496 do STJ, tá? Então, onde está escrito que podem ser opostos, os registros de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União. É esse que é o conteúdo da súmula, tá bem? Com relação à vaga de garagem, a segunda assertiva: a vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora, tá?
Quem fez concurso no Rio de Janeiro sabe que teve uma questão da prova escrita exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso. Tá? Então vejam, nós... Tá. Então exatamente sobre a questão das vagas de garagem. As vagas de garagem, como os senhores sabem, na instituição de condomínio, ela pode constituir uma matrícula própria, tá? E pode estar descrita juntamente com a unidade imobiliária, tá? Ou seja, o apartamento número tal, ele pode ser descrito juntamente na matrícula com a vaga de garagem. De quem é essa opção? São dos próprios instituidores do condomínio, tá? Então nós temos essas duas opções. Com relação então à vaga de garagem que possui matrícula própria, o STJ afirmou entendimento, sumulado, tá? Que ela é possível, tá? Ela é possível de ser penhorada, tá bem? Então ela não constitui bem de família, tá? Não constitui bem de família. Então, bem de família, como os senhores sabem, né, nós temos aqueles dois regimes, né? Nós temos o bem de família da Lei de Registros Públicos, que tem um capítulo próprio, e também no Código Civil, mas temos o regime da Lei 8.009 de 1990, tá? Que esvaziou muito o conteúdo do bem de família tradicional. Tá? Por quê? Porque hoje, né, op legis, independentemente de qualquer escritura pública, independentemente do registro, né, da publicação de edital e de registro no registro imobiliário, nos livros 3 e 2, lembrem-se que o bem de família é a hipótese de duplo registro. Tá? É possível, então, que o bem de família seja registrado no livro 3 e no livro 2. Essa é uma questão importante que vocês devem se lembrar. Com relação, então, à vaga de garagem que possui matrícula própria, é matéria sumulada, tá, do STJ, está previsto na súmula número 449 do STJ, tá bem? Então, essa assertiva é verdadeira, tá? Pelo gabarito, já era possível, então, identificar como correta a alternativa D. Mas vamos continuar na análise, tá? O reconhecimento da fraude e execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Vejam, também é uma súmula do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, tá? E essa súmula, ela indica que para que seja constituída a fraude, para que seja caracterizada a fraude e execução, há necessidade, portanto, no registro da penhora. A gente não vai entrar nessa discussão acerca do assento que é feito acerca da instituição da penhora. Para uma primeira fase aqui, a gente vai ficar com o registro, tá? A gente vai ficar com o registro. Mas quem assistiu à aula da reta final, né, eu comentei alguma coisa sobre as modificações que ocorreram no Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça de Santa Catarina, em que é mencionado lá a verbação de penhora. E a partir disso, muitos registradores aqui em Santa Catarina passaram a averbar a penhora. Embora no próprio Código de Normas existam dispositivos que falem de registro e outros de averbação de penhora. Uma tecnia flagrante, tá? Mas os mais recentes falam em averbação da penhora, assim como o novo Código de Processo Civil, a Lei 13.105 de 2017, que prevê, não é, com todas as letras em vários dispositivos, a averbação de penhora, tá? Então é isso. O reconhecimento de fraude e execução depende do registro do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, que é exatamente, né, o conteúdo da súmula número 375 do STJ. Tá? Então também é uma